Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão, ela continua na Palavra de Deus e agora estaremos lendo Êxodo, capítulo 4, versículo 24 a 25. A palavra do Senhor nos fala assim: Aconteceu no caminho, numa estalagem, e o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. Nós vamos falar sobre um tema interrogativo: quem é o culpado? Queridos irmãos, quem entra em contato com esses versículos 24 a 25, logo perceberá que está diante de um texto bem problemático. Não somente para os leitores do Ocidente, inclusive para alguns do Oriente, como os próprios hebraístas. O que se deve entender em relação ao mesmo é que se trata de uma tradição mosaica. Atentemos para Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Nós podemos analisar que Deus queria um povo que estivesse unicamente em aliança com Ele, que vivesse para Ele. Nós podemos entender que há uma causa, há uma razão do surgimento dessa questão da aliança, desse pacto da circuncisão. A exigência aqui da circuncisão era no tocante ao sinal da aliança, que Moisés tinha conhecimento. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 17, versículo 10, veja o que nos diz a palavra do Senhor nesse particular. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Deus, ele quer uma aliança para revelar um compromisso da parte do homem para com Deus. Nesse caso, essa circuncisão era necessária. Moisés tinha ciência que seu filho deveria ter sido circuncidado, o que não fez. Alguns estudiosos usam suas teses, suas explicações, para dizer que Moisés não praticou a circuncisão porque ele estava em Midian, e aí não atentou para tal costume. Seria isso verdade? O que diz a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 9, versículo 25, leiamos a palavra do Senhor até o verso 26. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Faça uma ligação desta passagem com a de Êxodo. Alguns supõem essa questão aí de Midian para esquivar-se da responsabilidade que Moisés deveria ter praticado. Mas é bom lembrar que Moisés já conhecia essa prática, posto que Deus havia feito um acordo com os pais de Moisés anteriormente, conforme Gênesis 17:10. É bom entender que essa exigência
nesse momento, ela se dá por duas razões. Primeiro, porque haverá uma nova aliança que será firmada no Sinai. Em segundo lugar, ele teria que estar ligado às tradições dos seus ancestrais, posto que a circuncisão foi dada primeiramente a eles. Então Moisés, como um bom judeu, ele deveria ter feito isso, porque ele tinha que seguir essa tradição a qual já vinha sendo desenvolvida pelos seus pais. No transcorrer dos acontecimentos bíblicos, se notará muito bem a presença da circuncisão cerimonial. Vamos atentar para Josué, no capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Nós podemos analisar que agora nós já temos a circuncisão que fora feita como aliança, ela se transforma em um aspecto cerimonial. Josué a pratica com os seus filhos, porque ela não havia sido ainda feita, e agora ele a cumpre. O ato simbólico da circuncisão, como sendo uma aliança, era um compromisso de alguém deixar claro que estava ligado a Deus, que não tinha aliança com qualquer outra coisa ou pessoa ou Deus ou mundo, mas sim com Deus. Esse era o aspecto principal da aliança. Atender à exigência da circuncisão, ou seja, essa prática, era estar plenamente atento ao que Deus exigia. Era responder à vocação divina. Mais uma vez, reforçamos aqui a ênfase de se atentar para Gênesis 17:10. É bom analisar essa particularidade bíblica. Seguindo a linha bíblica, entende-se que a circuncisão deixará de ser apenas um ato simbólico na sua exterioridade. Ela passará a ser interna, ela passará a ser do coração. Israel tinha a circuncisão exterior, mas agora Deus vai querer a circuncisão do coração, porque muitos passaram a prender-se apenas à sua exterioridade e não mais ter um coração comprometido, consagrado com Deus. Quando a Bíblia faz menção à circuncisão do coração, ela está falando de um coração consagrado, de um coração que se absida das coisas do mundo e se consagra plenamente, resolutamente, decididamente para com Deus. Confirmando isso, leiamos Romanos capítulo 2, versículo 29. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse particular: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Então, tanto o judeu como o grego iria receber a condenação caso pecasse contra Deus, ainda que esse judeu fosse circuncidado. Então, o que Deus quer agora é a circuncisão do coração. Por isso que o 29 diz assim: mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a lei, ela tinha a letra da circuncisão exterior, mas agora Deus quer a circuncisão do coração. No que tange a circuncisão, é bom entender que ela era praticada por outros povos, mas tendo significados diferentes, ao passo que para o judeu, ela revestia-se de uma aliança com Deus. Outro aspecto importante sobre a circuncisão é que ela tinha seu efeito na questão da higiene, mas esse não era o alvo do judeu, nem sequer eles estavam atentos para essa questão da higiene quando no momento do pacto. Observe que o texto diz que Adonai o encontrou e o quis matar. Não se sabe se era Moisés ou Gerson. Caso fosse Gerson, eles iriam perder o primogênito. Alguns chegam ao ponto de afirmar
que era Moisés, pelo fato dele ter habitado em terras estranhas, o Egito, e nunca ter se circuncidado, que não pode se assegurar com precisão, visto que ele passou muitos dias com os seus pais. Diante de tudo, o certo é entender que Deus agiu. Crê-se quem não estava circuncidado sofreu um tipo de doença ou qualquer outra coisa perigosa que poderia levar à morte, evidenciando assim o desagrado da parte do Todo-Poderoso pelo não cumprimento da exigência. Particularmente, eu de fato acredito que quem foi atingido foi Gerson, razão pela qual ele quase morre e a esposa parte duramente para Moisés, o chamando de esposo sanguinário. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém.